Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos para mais um episódio daquelas do podcast. Meu nome é Ingrid e hoje vamos falar sobre os desenhos que marcaram a nossa infância. Olá, ouvintes! Eu sou Ana Luísa e quero desejar Feliz Dia das Crianças a todos. Como disse Ana, hoje é o Dia das Crianças e em homenagem a essa data, a gente trouxe alguns amigos super queridos para relembrar dos desenhos que marcaram a todos nós. Sejam muito bem-vindos, Rose e Davi. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao convite. Eu quero também desejar feliz Dia das Crianças aí para todas as crianças do Brasil, né? O que eu quero acrescentar, gente, é que geralmente quando a gente pensa em Dia das Crianças, a gente pensa em um momento feliz e tudo mais, mas para mim que trabalho em hospital, eu sei a diferença que faz para as crianças no Dia das Crianças estarem em um hospital, né? Então, nesse dia, eu elevo meu pensamento a essas crianças que por algum motivo estão hospitalizadas. Mas hoje a gente vai falar de coisa boa, né? A gente vai falar de momentos felizes. Então, quando vocês me convidaram, que eu comecei a fazer um overview aqui, isso já me remeteu à minha infância. Então, tudo que a gente vai falar aqui, eu tenho certeza que aos ouvintes também vai proporcionar uma viagem ao túnel do tempo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Feliz Dia das Crianças, antes de mais nada. Eu sou o Davi, eu falo aqui de Salvador, Bahia, nasci em 86 e atualmente sou bacharel em design gráfico e quase bacharel em arquitetura e urbanismo. Eu quero desejar a todas as crianças, aquelas que sejam pequenas ou aquelas que têm 100 ou mais anos, um Feliz Dia das Crianças. Eu espero poder contribuir legal com essa conversa, até porque o período que eu cresci foi um período meio louco em relação a desenhos animados e programação infantil. Foi bem interessante. Eu espero contribuir legal aqui. Vamos lá. Obrigada, gente, por topar participar de nosso podcast. É uma honra ter vocês aqui. Quero dizer que tivemos essa ideia, né, de trazer pessoas de diferentes idades para trazer exatamente quais os desenhos mais famosos nessas datas. Por exemplo, eu e Ingrid, a gente é da mesma faixa, né? Então é tudo muito parecido. E também para despertar a curiosidade de quem nunca assistiu algum, por exemplo, eu até esse dia descobri que eu não assisti um que Davi gosta muito. Eu confundia com alguma outra coisa. Eu também. Pois é, pessoal. Então, a gente discutiu aqui nos bastidores e confesso que tem alguns desenhos que eu sinto muita saudade de assistir. Às vezes eu assisto, assim, quando eu tenho um tempinho, eu confesso, mas outros eu ainda sinto muita saudade quando assisti quando era criança. E vamos começar, né? Rosie, quais foram os desenhos que marcaram a sua infância? Olha, a seleção foi difícil escolher, mas eu cheguei num consenso aqui, mas eu optei por escolher aqueles, assim, os marcantes que eu acompanhava mesmo, de verdade, principalmente todas as manhãs. Então, os Smurfs, o Papalégua, o Tom e Jerry, a Caverna do Dragão e também o Jaspion, né? Que, na verdade, assim, quando você fala de Smurfs pra Jaspion, tem uma grande diferença, porque é uma transição, né? Daquele modelinho de cartoon e tudo mais, pra chegar no ponto mais moderno, aos moldes japoneses, como foi o Jaspion, por exemplo. Qual foi o seu ano, Rosie? Mais ou menos o ano que você assistiu esses desenhos? Você não se incomoda em falar. Olha, vamos lá. Como eu nasci no ano de 78, então os desenhos que mais me marcaram foram aí na década de 80, né? Porque na década de 80 eu já tinha aí o quê? Eu entrei naquela faixa do 5, do 6, né? Na década de 80 que eu já acompanhava. Mas assim, se você me pedir pra pontuar, eu ainda digo que o que me marcou foram os Smurfs, de todos eles, né? Porque assim, eu imagino que as escolas públicas ainda estejam nesse formato, mas a gente não tem um formato como os europeus e os americanos de ficar o dia todo na escola, né? Então, os 3 primeiros anos, por exemplo, eu estudei à tarde. Então, era sagrado, assim, toda manhã, na emissora Globo, né? Eu acordava e assistia os Smurfs, né? No primeiro horário da manhã, porque, na verdade, eram 22 minutos só de Smurfs. E aí, no total, assim, pra quem é muito jovem e tá ouvindo esse podcast, foram 93 episódios e 9 temporadas, né? Então, assim, foram episódios quase que incontáveis aí em todo esse período. De todos os seus desenhos, eu lembro que eu assisti na minha época muito Tom e Jerry, porque Tom e Jerry tem até hoje, né? Tem. Eu acho. Eu assistia SBT, muito. Né? A Caverna na SBT. A Caverna do Dragão, eu também, depois, eu assisti, porque meu irmão gostava muito, mas meu irmão é de 88. Enfim, eu só queria comentar mesmo. Então com certeza ele vai se lembrar dessa lista aqui também, né? Vai. Eu assisti Caverna dos Dragões.
A Caverna do Dragão. É um dragão só. Não sei, eu assisti esporadicamente, eu não tinha muita paciência com eles. Eu gostava da... É Sheila, né? É Sheila que era do que tinha a vareta? Isso. Eu gostava dela. E aquele menininho do cajado me dava nos nervos. Aí eu não conseguia assistir. Mas eu adorava a Uni, que era o unicórniozinho, né? Mas o resto me dava nos nervos. Se eu puder acrescentar aqui, eu acho que a Uni é o motivo de amor ou ódio a Caverna do Dragão. Porque tem gente que conhece que diz, não, Uni é o erro. Toda vez que a gente estava pra atravessar o portal pra voltar pra casa, a Uni se metia em encrenca e todo mundo tinha que ficar. Aí tem aquela coisa, galera, que ou você ama ou você odeia a Uni. É incrível. Mas e aí você, Davi? Quais os desenhos que te marcaram na sua infância? Nossa, acho que você botou bem esse ponto, porque tem tanta coisa que marcou que foi difícil selecionar realmente. Então eu fiz uma lista meio que com base no que marcou em relação à diferença de atrações. Que, por exemplo, só para contextualizar, nasci em 86, então cresci finalzinho dos 80, peguei nos 90 todo, daí vai. Até hoje a criança tá aqui assistindo desenho animado, você vê que pode. Todos, eu também. Então, há muito assim, da minha questão de formação, por exemplo, eu estudava em escola particular, então eu ficava de manhã, era minha aula, aí de tarde, finalzinho da manhã para começo da tarde, tinha uma programação, nas férias era outra programação, à tarde tinha uma outra programação, e foi evoluindo de forma que tinha muito assim, você ligava, nas férias, por exemplo, ligava de manhã cedo na Globo, tava passando Smurfs, tava passando Animaniacs, qualquer coisa que fosse mais assim, pastelão, e aí passar a programação mais para 10 horas, 12 horas, era aqueles desenhos mais assim, voltados para ação, como He-Man, por exemplo, tinha muito de você ter uma lição de moral em cima de um episódio de um herói de ação, e aí vinha, dependendo da época, um pouco mais à frente, já vinha programação live action, aí passava esse horário, claro que eu tô misturando em relação ao tempo, mas passava esse horário, já almoçava, dava um descanso, aí ligava a TV, que você não tinha TV pra fazer, tava lá, por exemplo, não sei, Record, Band, Cultura, TV Cultura, tinha programação infantil, e tinha muitas programas educativos. Eu também assistia muito TV Cultura. Era maravilhoso. Aí, depois da parte de educação, dava umas 4 horas, começava a parte de diversão sem filtros, que era a parte de animações e seriados live action japoneses, que tinha muito mais de ação do que qualquer coisa de lição, provavelmente dita. Embora a maioria das séries exibidas aqui, que era voltada para meninos, tinha aquele formato de o herói superava desafio, que tinha que passar os bons valores, e aí todo menino queria crescer como ser um Jasper, um Jiraiya, e por aí vai. Era uma coisa interessante se pensar a diferença de programação de forma contemporânea, como funcionava. Mas quais eram os seus desenhos favoritos, assim, que mais te marcaram quando criança? Depois que eu falei tanto, eu acabei me passando em mencionar, mas da lista que eu tinha correlacionado, eu coloquei basicamente Muppet Babies, que foi uma animação, acho que a primeira animação que eu vi relacionada às Muppets propriamente dita, que, caso alguém não saiba, é uma série de, vamos dizer assim, comédia com fantoches, bem antiga e muito divertida. Essa animação em si, ela contava a infância dos Muppets como se fossem realmente personagens vivos, não fossem marionetes. Um outro que marcou bastante, porque me identificava bastante, foi Doug. E só pra gente poder contextualizar, conta a história de um garoto, adolescente, pré-adolescente, que era bem criativo, adorava desenhar, tinha uma paixãozinha pra uma menina que nunca conseguia se declarar. Isso é uma coisa que me identifiquei bastante por um bom período. Eu assumi que eu era o Doug. A partir daí também, eu acho que posso mencionar que é uma coisa que bem forte até hoje é a questão dos live action japoneses, que alguns que são meus favoritos são o Jasper, propriamente dito, Jiraiya, tem Changeman, e aí vem a transição que é o americano, que é a adaptação de séries japoneses em Power Rangers, que foi uma transição completamente diferente, e embora use cenas do original japonês em algumas temporadas, muito do material original foi modificado para se adequar ao público americano e mundial, né? E aí tem outras coisas relacionadas a isso que eu falo depois, se for interessante. Eu só queria falar que Doug, eu já assisti Doug, eu acho que criança, e eu gostava muito de Doug também, Doug Funny, que era apaixonado por pasta de pimentinha, né? Era pasta de pimentinha? Maionese, é quase. Maionese, né? Isso. Tinha outra outra dimensão, mas eu gostava de Doug. Eu assisti Doug. Posso acrescentar um detalhe aqui sobre os Smurfs? Claro. Claro. É porque vocês perguntaram, né, a respeito dos desenhos favoritos, mas tem algumas coisas, gente,
que acontece na nossa infância que a gente só entende no futuro, né? Então, assim, desculpe, eu acabei não me apresentando inicialmente, mas eu moro aqui em Londres, né? Já faz 9 anos que eu moro aqui e tal. Gente, acreditem ou não, o episódio que mais me marcou dos Smurfs é quando a Smurfette, ela queria ser royal por um dia, ela queria ser rainha por um dia. O que me identifiquei. Nossa. Hoje eu moro em Londres. Só que assim, a moral da história desse episódio foi muito legal, porque era o sonho dela, e aí os Smurfs, né, se organizaram para que isso acontecesse. Só que os amigos dela passaram a ser servos dela. Então ela queria chamar essas crianças, vem aqui na mesa. Daí ela tinha uma ordem, não, você é rainha, você tem que manter a distância dessas pessoas. E a moral da história era essa, né? Então, independente, assim, da posição que você esteja, do quanto de dinheiro você, receba, seja beneficiado de alguma forma, né? Você tem que manter a sua origem com as pessoas, de ser uma pessoa boa, ser uma pessoa humilde e tudo mais. Então, foi muito engraçado, assim, na hora que vocês me convidaram, que, né, eu comecei a pensar nos desenhos, eu lembrei desse episódio e falei, gente, a Smurfette sonhava em ser rainha, olha só, e esse foi o que mais me chamou a atenção. Gente, legal. Lembrando aqui agora uma coisa similar sobre respeitar as origens, né, com relação a seriados live action. O Jiraiya, por exemplo, fazendo um contexto rápido aqui, ao contrário de outros seriados japoneses, o Jiraiya em si, ele não é um cara super poderoso, que estava o tempo todo, 24 horas por dia, salvando o mundo. Ele tinha um lado humano mostrado na série, era o lado imperfeito. Então, tinha takes de você estar lá assistindo o episódio, do nada tá lá Jiraiya cozinhando com a família, fazendo faxina, fazendo bico pra ajudar em casa, enquanto que alguma coisa se ligava à rotina dele na trama e ele tinha que resolver como Jiraiya. E, por vezes, a série foi levando ele no caminho que ele foi, não, só vencendo, super poderoso, melhor de todos, o grande ninja. Aí chega um episódio exato lá que acontece de ele tomar uma surra e simplesmente ele fica abatido pra baixo e cai na real de que, poxa, eu não sou nada sem a minha armadura especial, não sou nada sem minha espada especial, eu vou evitar um termo pesado aqui, tô lixo, vamos dizer assim. Ele ficou meio baixo. Só que também teve aquela coisa de demonstrar, olha, bote suas origens. É um episódio que marcou bastante por essa questão. E é legal você ver esse lado humanizado das pessoas, dos personagens, dos heróis, sabe? Não tem aquele patamar inalcançado. É uma coisa que me ocorreu aqui agora, me lembrei de curiosidade. Eu nunca assisti He-Man. Eu fui, inclusive, jogar... Sério? Eu já assisti. Eu joguei no Google quando a gente tava conversando naquele dia e eu descobri que não era a mesma coisa. Eu ficava pensando que He-Man era do carinha da espada, que você fala com a skill, ele falava com a espada e ficava dizendo... Pelos poderes de Grayskull. Que eu não sei até hoje. Isso é He-Man? Tá vendo? Eu pensava... Eu trocava esses dois. E eu ainda pensava que He-Man era Thundercats. O que eu acho super legal sobre essas transições é porque, assim, eu lembro que quando começou esse período de Changeman e Power Ranger e Jaspion e Jiraiya e tudo mais, na nossa cabeça era assim, que não cantava, né, a musiquinha da introdução. Então, assim, você achava que você estava arrasando, que você realmente estava cantando em japonês. Então, te despertava isso também, né? E pegando um gancho do que o Davi falou que eu gostei muito, é isso uma das coisas que eu mais gosto nas séries japonesas, né? De mostrar a vida real, né? Então, tipo, te leva à imaginação. Mas o Jaspion, por exemplo, o pai dele era adotivo. Então, dificilmente nas séries ou nos desenhos convencionais, né? Entre aspas, dizendo convencionais, eles abordam esse tipo de coisa. Então, é por isso que é interessante também, né? A gente, sabe, assistir tanto séries quanto desenhos de outros países também. Porque isso te abre a mente, né? Te desperta para outras coisas. Com certeza. Pois é, minha gente, mas a maioria dos desenhos trazidos aqui por Rose, por Davi, todos passaram, a maioria foi TV aberta, né? Rede Manchete, na antiga TV Globinho, na TV Globo, né? Teve uma que Ingrid falou, que era a tal da TV Cruz, como é? Grunge, que eu nunca ouvi falar. TV Cruz. Você nunca ouviu falar de TV Cruz? Nunca ouvi falar. Meu Deus. Pois é. Se eu ouvi... Gente, TV Colosso que o pessoal assistia, eu nunca assisti na minha vida, eu não lembro daquela cachorra gigante. E olha que eu não gosto,
morria de medo daquela boneca da Angélica, que era grande. Eu nunca gostei desses trem. Tá bom. Mas eu cheguei a assistir, por exemplo, na TV Cultura, que Davi falou, eu assisti o Meu Pequeno Urso, que era um urso que era amigo de meio mundo de gente, né? Ele era super educadinho e gostava muito dos Camundongos Aventureiros, que era dois camundongozinhos que a área do direito já tava no meu sangue, porque eles, que eu me lembro, eles viajavam o mundo resolvendo crimes. Aí já misturou duas coisas que eu já gostava. Mas o que até hoje eu reassisto mesmo, Ingrid tá aí de prova, por exemplo, Inuyasha, que eu ficava até tarde assistindo no Cartoon Network. Eu também, eu amava. Inclusive, antes dele tinha o Cavaleiro dos Zodíacos, que eu morria de medo. Eu morria de medo do Cavaleiro dos Zodíacos. Não sei porquê. Sério? Eu adorava Cavaleiros do Zodíaco. Até hoje eu gosto, na real, de Cavaleiros. Tem na Netflix, só não sei se é o mesmo. Se é o mesmo da época. Tem na Netflix, tem o clássico e tem o reboot. E o reboot. Qualquer dia desse eu vou ver se eu superei meu medo. Na Cartoon ainda tinha As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy, que esse era o desenho pra eu ter medo, né? Que na época exatamente. Tinha a morte como personagem, era uma morte mesmo, a caveira, todo aquele estereótipo. Era As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy e Coragem com o Covarde, pô. Eram uns desenhos que eu não sei como é que a gente assistia. E eu tinha medo de Cavaleiro dos Zodíacos. Pois. E na Jets, sei lá como é que pronuncia o nome deles, eu gostava foi comprado pela Disney, alguma coisa da Disney. Que esses dias eu fui entrar no site. Pela Disney Channel. Só que eu não tenho mais TV a cabo, não deu nem pra ver se mudou a programação, não. Eu sei que saiu do ar. Era Fox Kids? Era Fox alguma coisa, não? Sei não, amiga. Inicialmente, depois outra coisa, eu acho. Depois virou Jets. Eu acho que exato. Eu acho que foi assim mesmo. Que era um X com olho só. Não sei porquê. Porque um olho só. Aí tinha ele e o que na minha época era Wish. Eu acho. Wish. Errou! As bruxas. Que hoje é o Wix. Witch. E hoje é o Wix, né? Que meio mundo sabe a musiquinha de entrada. E Sakura. Só que Sakura passava onde? Sakura eu assistia, sabe onde? No Cartoon Network. Então pronto, Sakura era na Cartoon também. Gente, Rose e Davi estão tipo olhando. O que vocês estão falando? Olha esses desenhos. Bora lá. A gente, né? Pode falar, Davi, pode falar. Não, eu posso falar que eu conheço, pelo menos metade que você tá falando aí, eu conheço. Eu, por exemplo, acompanhar Sakura pelo Cartoon não era uma coisa que me agradava muito, até porque era uma animação voltada para meninas. E não é questão de gênero, era porque realmente a obra original é feita para meninas. Era interessante isso de qualquer maneira, era bonito. Só que eu ficava acompanhando pra assistir o que vinha depois. Se não me engano, foi o Wing, que é justamente a animação de robô gigante e guerra. Então já é uma coisa completamente oposta a Sakura. Era bem. Exatamente. Eu acho que o restante eu não cheguei a acompanhar, porque assim, até mais ou menos os 10 anos eu acompanhava a televisão. Depois disso, gente, tanto é que tem algumas daqui da lista que vocês colocaram da nova geração, por exemplo, o Doug, o SpongeBob, o Bob Esponja, por exemplo, passava na televisão. Eu nem acompanhava, né? Bom, só pra vocês terem uma ideia, na infância eu nunca nem gostei de brinquedo. A única coisa que eu gostava era de brincar de escolinha. Era escolinha, era lozinha, é isso que eu gostava. Eu sou normal, então eu sou muito capricórnio, muito séria. Dos desenhos que Ana falou, eu assistia só Pequeno Urso, que eu não assistia muito, mas os outros eu assistia. Inuyasha, ano passado eu reassisti, então a gente já sabe, né? Eu adoro Inuyasha. Maravilhoso. Tinha na Amazon Prime, não sei se ainda tem. Eu baixei. Eu queria só reforçar uma coisa que vocês estão fazendo no Inuyasha. Estreou, acho que domingo passado, uma animação derivada dela, contando os eventos depois da série, com os filhos de Inuyasha e Sesshomaru. Aonde isso aqui? Eu vi notícia, mas eu não... Eu vi a notícia. Eu acho que estreou foi domingo agora, se não me engano. Tava anunciado tempo. Mas aonde que tá passando? Lá no... Sim. No Japão. Depois eu posso ver se eu descubro alguém que esteja traduzindo, porque é questão de tempo pra conseguir passar pra cá, mas não conseguir achar e acompanhar. Mas sim...
Sakura, eu gostava muito de Sakura. Sakura Card Captors e Sailor Moon, né? São, como o Davi falou, são desenhos mais pra meninas e tudo mais. E realmente, eu adorava Sakura, Sailor Moon também. Eu assistia Sailor Moon. Eu reassisti também um tempo aí atrás. Mas... Pois é. Pra escolher os desenhos foi difícil mesmo, porque teve muitos desenhos que me marcaram. Porque assim, eu e Ana, né, a gente é dos anos 90, então teve muitos desenhos dessa época realmente que me marcaram e tal. Aí eu escolhi mais as Meninas Superpoderosas, Bob Esponja, Hey Arnold, Pokémon, Naruto, Laboratório de Dexter. Calma, meu filho, não faz você, isso é impossível! Porém, tem aqui 3 que me marcaram, assim, muito. 2 hours later. Muito. A few moments later. Muito. 1 eternity later. Foi as Meninas Superpoderosas. Eu adorava as Meninas Superpoderosas. Eu acho que um dos meus primeiros desenhos quando eu era criança foi das Meninas Superpoderosas, porque realmente eu adorava. Pokémon e Naruto. Pokémon eu gosto até hoje. Até hoje sou apaixonada, assim, por Pokémon. Quem me conhece sabe que tudo pra mim hoje em dia é Pokémon. E Naruto foi através de Naruto, um dos animes, né, também, que me fizeram apaixonar pela cultura japonesa. Foi Naruto. Eu lembro que Naruto, assim, falando de momentos de infância, Naruto foi o que me mais marcou, porque eu estudava numa escola, era particular, e era de manhã e era integral, né? Manhã e tarde. Mas eu lembro que eu saía da escola pra almoçar, né? Ia pra casa, e era bem no horário, pertinho ali, de um dos últimos desenhos da TV Globinho, que era o Naruto. Aí eu saía correndo só pra assistir Naruto. Então eu almoçava e assistia Naruto. Isso me marcou, tipo, muito mesmo. E aí depois eu comecei a pesquisar na internet pra baixar os episódios de Naruto criança. Depois eu não assisti Naruto, tipo, porque eu não gostei. Mas enfim, é isso. Bob Esponja, Hey Arnold, Laboratório de Dexter, as Meninas Superpoderosas eram da TV fechada, né? Cartoon e Nickelodeon. Basicamente isso. Isso, na verdade, era o que eu mais gostava, porque isso determinava o nosso dia, né? Então, assim, se você estava acostumado a assistir, sei lá, 8h30, 9 horas, você sabia que você estava, tipo, perdendo a hora ou não fez o seu homework. Tipo, ai, meu Deus, já 9h30. Nossa, eu ficava agoniada. Tipo, eu tenho que sair da escola porque eu tenho que assistir Naruto. Era, tipo, nossa, era tenso. E Pokémon me marcou muito também, porque eu não lembro, eu acho que foi na TV aberta que eu assistia Pokémon, acho que foi. E Pokémon me marcou porque essa época, né, que o Pokémon estourou, a primeira temporada do Pokémon foi o período que teve a caçulinha, que teve os Tazos. E, nossa, eu fazia meus pais gastar dinheiro com caçulinha pra ter aqueles mini Pokémon. Era absurdo. E os salgadinhos também pra pegar os Tazos. Pra tu ver como eu era, tipo, muito fã de Pokémon. Até hoje, na real. Gente, olha, de verdade, vocês precisam ir pro Japão, porque tá me passando, assim, um filme na cabeça. Nossa, Tóquio, assim, até nas estações e tal, eles fazem alusão aos personagens. Eu quero muito ir pro Japão, porque eu quero ir no parque, né, do Naruto. Com certeza. Tem o parque Naruto, eu quero ir na loja do Pokémon original. Enfim, Japão, love you. Aw, so cute. Mas Pokémon tá... Engraçado, eu tenho 27 anos, mas Pokémon até hoje tá na minha vida. Não... Atravessa gerações, né, Ingrid? Exato. Eu tenho priminhos, né? Eu tenho um primo de... Hoje Jojoca tá com 8 anos, por aí. Eu lembro quando ele era bem pequenininho, eu mostrei pra ele a Pokébola, né? E os personagens do Pokémon, e ele ficava assim olhando pra mim. Eu falei assim, não, Pokémon, muito legal, fala com seu pai pra você assistir. E, tipo, ele já chegou a assistir, ele adorou. Já tu vê que eu influencio as crianças a assistir Pokémon da primeira temporada, viu, gente? Primeira geração, só pra ressaltar. E foi da minha época. E o interessante é isso, né? Você conversar com uma criança hoje com menos de 10 anos e entender qual é a tendência, porque chega um ponto que a gente fica meio out of date, né? Pois é. Eu só sei que ele gostou de Pokémon, graças a Deus, que bom, foi muito que ele gostou. O pai também gosta dessas coisas, então, enfim, o meu primo, enfim. Mas, pô, já influenciei meu priminho, já joga a Harry Potter, a Star Wars,
E ele gosta, graças a Deus. A minha sobrinha gosta de Naruto. É doida aqui em Naruto. Já chegou uma fase de ser tão doida pra um desenho que sabe quando você começa a imitar o personagem? Ela tá nessa fase. Sei. Ela tá nessa fase. Até correr, ela quer correr igual. Nossa, mas Jojoca teve a fase do Star Wars, que era tudo Star Wars, que não sei o que de Star Wars, e que nananã, e imitava o Star Trooper. Era uma loucura. Criança, né, gente? Que nunca tentou fazer o salto do Blue, do Changeman, que era o Pois é. E Gustavinho, que é o pai, né, desse meu priminho, ele também é todo nerdão, então pronto. Aí juntou dois nerds, menino vai crescer nerd. Eu acho que é uma boa influência. Oh, com certeza. Com certeza. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso podcast. Obrigado aos nossos convidados, Rose e Davi, por participarem com a gente e ter essa maravilhosa e nostálgica conversa. Obrigado pelo convite, foi maravilhoso. Eu também super agradeço e obrigado por ajudar a gente, assim, reviver a infância hoje no Dia das Crianças, né? Pois é. Obrigada, Rose e Davi. Lembrando, pessoal, as redes sociais profissionais vão estar na descrição, tanto do vídeo no YouTube e do Spotify, Deezer e da Apple Podcast. Se você estiver ouvindo no YouTube, não esquece de dar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal, porque é muito importante. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, Deezer ou na Apple, muito obrigada por ouvir a gente. E se você é ouvinte novo, seja muito bem-vindo. Nós colocamos o podcast toda segunda-feira, meio-dia. E é isso. Semana que vem vai ser o meu podcast individual. Então eu irei conversar sobre a diferença entre o profissional do design de interiores e o profissional na área de arquitetura. Irei convidar uma arquiteta para conversar um pouco com a gente. E é isso. Obrigada, pessoal! Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.